Nesse encontro, pretendemos repassar informações sobre a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que declarou inconstitucional o modelo de emendas parlamentares de relatoria e estabelecendo um novo marco na transferência orçamentária e na limitação das emendas de relatoria, conhecidas como emendas de resultado primário 9. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 854, ajuizada em 2021 por partidos políticos e entidades da sociedade civil, surgiu em meio a um dos episódios mais emblemáticos da recente história orçamentária brasileira, o chamado orçamento secreto. As emendas de relator geral, as RP9, criadas a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, tinham como objetivo original permitir ajustes técnicos e recomposição de dotações durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual. Na prática, entretanto, essas emendas passaram a ser utilizadas para a distribuição política de grande volume de recursos, sem identificação pública dos autores e sem critérios objetivos, o que violava os princípios republicanos e constitucionais de transparência e impessoalidade. A imprensa e os órgãos de controle identificaram a existência de bilhões de reais em transferências direcionadas a municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, aonde não havia rastreabilidade dos recursos, originando uma crise institucional sobre o controle e a publicidade das indicações orçamentárias. A ação questionou diretamente a ausência de critérios transparentes e isonômicos na distribuição e execução das emendas de relator geral. Foram apontadas violações a preceitos fundamentais da Constituição Federal, mormente publicidade e transparência, esculpido no artigo 37 caput da Constituição Federal, o princípio da impessoalidade e moralidade administrativa, também esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, a separação dos poderes e controle orçamentário, previstos nos artigos 2 e 166 da Constituição Federal, a isonomia entre parlamentares no processo de formulação e execução do orçamento, conforme artigo 5º caput da Constituição Federal. A síntese do argumento central da DPF 854 era que o modelo de transferências de resultado primário número 9 distorcia a lógica republicana da execução orçamentária, pois concentrava poder político em poucos parlamentares e tornava opaca a origem das indicações, dificultando o controle político e institucional. As emendas RP9 foram criadas formalmente em 2019 para permitir ajustes técnicos ao orçamento durante a tramitação no Congresso. Ela começou a vigorar em 2020. Contudo, o dispositivo foi reinterpretado politicamente como um instrumento de redistribuição informal de recursos. Então, nós temos aí que as emendas de relator geral, RP9, elas tinham cunho infraconstitucional, discricionário e não transparente. Na prática, o relator geral da Lei Orçamentária Anual passou a distribuir dotações a pedido de parlamentares, sem critérios uniformes, sem publicidade e sem registro no Sistema Integrado de Orçamento Público ou no Sistema Siga Brasil, de autoria de cada uma dessas indicações. A DPF 854 fundamentou-se em princípios basilares da administração pública e em dispositivos constitucionais que regulam o ciclo orçamentário, como os artigos 166 e o artigo 70, que versa sobre o exercício do controle externo. O argumento central da petição inicial foi de que as emendas RP9 violavam a moralidade e a transparência orçamentária, pois substituíam critérios técnicos por acordos políticos, impediam a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União e pela sociedade civil, criavam ainda um orçamento paralelo à margem da lei orçamentária anual aprovada, rompiam com a isonomia entre parlamentares, uma vez que o acesso aos recursos era seletivo e desigual.
O Supremo Tribunal Federal, ao admitir a DPF, reconheceu que o tema afetava diretamente o controle republicano dos gastos públicos, um preceito fundamental protegido pela Constituição. Em dezembro de 2022, o plenário do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria da ministra Rosa Weber, julgou a DPF 854 procedente em parte, declarando inconstitucional o modelo de execução das emendas RP9. Os principais pontos da decisão se balizaram na inconstitucionalidade do modelo das emendas de relatoria geral por violar os princípios da publicidade, impessoalidade e moralidade administrativa, obrigando ainda, ou faltando com a obrigatoriedade de divulgação nominal de todos os parlamentares autores das indicações e beneficiários, com vedação à retomada do modelo de distribuição de uma forma opaca e discricionária. Reconheceu ainda a validade apenas das emendas com base constitucional no resultado primário 6, ou seja, as emendas individuais, no resultado primário 7, as emendas estaduais de bancada e as emendas de RP8, ou seja, as emendas de comissão. Houve, contudo, permissão de ajustes técnicos legítimos, desde que transparentes e rastreáveis. A decisão determinou que o Congresso Nacional e o Poder Executivo estruturassem mecanismos públicos de transparência ativa, permitindo acesso aos dados sobre autor, valor, objeto e beneficiário das emendas orçamentárias. Esse quadro, ele traz uma situação das emendas de relator geral antes da DPF 854 e depois da DPF 854. Um resumo, basicamente, daquilo que coloquei para vocês até o momento. É importante fazer um comparativo antes da DPF 854 e depois da DPF 854 vis-à-vis as emendas de relator geral. Os efeitos institucionais com a decisão do Supremo Tribunal Federal produziram efeitos estruturantes sobre o sistema orçamentário brasileiro. Sobre ótica institucional, reforçou o papel fiscalizador do Congresso Nacional e do TCU, reduziu a concentração de poder político no relator geral, revalorizou o processo legislativo orçamentário, restabelecendo o equilíbrio entre poderes. Sob ótica federativa, estimulou maior isonomia entre parlamentares ao acesso dos recursos, favoreceu a transparência das transferências voluntárias e das emendas PIX, consolidou a responsabilidade compartilhada entre União, estados e municípios na execução das emendas parlamentares. Com isso, o sistema orçamentário brasileiro se reorganiza em torno de 3 categorias legítimas de emenda: as emendas individuais, RP6, as emendas de bancada, RP7, e as emendas de comissão, RP8, todos com base constitucional e controle público efetivo. A DPF 854 de 2011 marca o fim do orçamento secreto e o recomeço de um paradigma republicano de gestão orçamentária. O STF reafirmou que a execução do orçamento público deve estar subordinada aos princípios da publicidade, moralidade e impessoalidade, assegurando que nenhum recurso público seja redistribuído sem rastreabilidade e controle social. Em síntese, a ADPF 854 não apenas extinguiu as emendas de relator, mas recolocou o orçamento federal no eixo constitucional, restaurando o equilíbrio entre transparência, autonomia parlamentar e controle público, um passo decisivo rumo à moralização da gestão fiscal e orçamentária no Brasil. Nos vemos no próximo encontro.